Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Arte Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Policlínica. Saúde para todos. Olá, nós estamos começando mais um Simples Assim e hoje nós escolhemos esse cantinho aqui sob o viaduto do São Francisco, onde nós encontramos aqui em Catanduva um ipê todo delicado e florido. Olha que coisa mais linda! Tem vários pela cidade que estão assim tão bonitos, inclusive na minha casa. Eu tenho 3 ipês brancos que nesta semana deram ar da graça e se encheram de flores. Pena que quando este programa for ao ar, na próxima sexta-feira, já não vai estar tão florido assim, mas vale o registro, vale contarmos para você que essa coisa linda aqui tem na nossa cidade também. E o que é que nós temos no Simples Assim desta semana? Nós trazemos uma entrevista com o Dr. Ivan, que é médico ginecologista especialista em fertilidade. Ele vai falar sobre as causas da infertilidade, por que é que os casais procuram ajuda médica para ter seus filhos e muitas outras informações. O Simples Assim também tem uma entrevista com a doutora Silvia Ibiraci de Souza Leite, que é economista. Em tempos de crise, é preciso tomar muito cuidado com a oferta fácil de dinheiro. Está recebendo cartão de crédito, oferta de financiamento, dinheiro muito fácil pode ser sinal de problemas e a doutora Silvia nos alerta sobre isso. Nós temos também informações sobre anemia com a doutora Carolina Dotti e encerramos o nosso programa com a participação do doutor Renato. Ele é delegado assistente da Delegacia Seccional de Catanduva. E o assunto: crimes nas redes sociais que muitas vezes cometemos sem nem nos darmos conta. Confira. Agora no Simples Assim é infertilidade. Estima-se que pelo menos 15% da população mundial tenha este problema, sofra com o problema da infertilidade, ou 15% de casais. E é por isso que nós estamos na clínica de um especialista em Catanduva para abordar essa questão. Dr. Ivan Sanches nos recebe e responde as nossas dúvidas. Muitíssimo obrigada, Dr. Ivan, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, é um prazer estar falando com você. Então vamos começar pelo básico. O que é infertilidade? Infertilidade é todo casal que está tentando engravidar no período de 1 ano e que não consegue. Que tenha no mínimo 2 relações sexuais por semana, esse casal a gente considera infértil. É sempre bom falar em casal infértil, não em mulher infértil. Porque o problema não é só da mulher. De forma alguma, 40% das causas são nas mulheres, 40% nos homens e 20% ali a gente não sabe direito o que causa essa infertilidade, mas é uma causa muito importante. E quais as causas dessa infertilidade? Vamos falar das mulheres. Das mulheres. A principal causa de infertilidade na mulher são os fatores tubo-peritoneal. Desses fatores tubo-peritoneal são as aderências e principalmente a endometriose. Hoje, 40% das mulheres que não conseguem engravidar é por endometriose, que é uma doença da mulher moderna que a gente considera hoje. Outra causa importante são os fatores ovulatórios. O paciente com alguma disfunção ovulatória não consegue ovular corretamente. Um exemplo disso são os pacientes com, por exemplo, ovário micropolicístico, que é uma causa muito importante. Pacientes também com alguns problemas uterinos, por exemplo, presença de miomas, de pólipos, que dificulta essa gravidez desse paciente. Então, essas são as principais causas de infertilidade associadas ao fator masculino. Como eu falei, 40% são responsáveis por infertilidade. A gente sabe que hoje as mulheres estão deixando para ter filhos um pouco mais tarde, especialmente por causa da própria profissão e da vida moderna, né? A idade em que ela decide ter um filho também pode ser um fator que contribua para a infertilidade? Essa pergunta sua acho que é muito importante, Slaine. O que acontece é o seguinte: hoje em dia as mulheres foram estudar, foram trabalhar, foram entrar no mercado de trabalho, depois você fala, opa, preciso ter um bebê. Hoje a gente orienta a nossa paciente a ter bebê até 35 anos. Após 35 anos, há uma queda muito grande da taxa de fecundidade da população. E essas mulheres que estão nos procurando, pacientes com 40, 39 anos de idade. Então, a idade é um fator extremamente importante. Inclusive, quando eu dou alguma aula sobre infertilidade, eu sempre friso isso. De todas as causas de dificuldade para engravidar, a principal é a fator idade. Porque a idade não tem como a gente mexer. Entendi. Okay? Então, se a gente pudesse falar para as pacientes, falar assim, ó, tenham seus bebês dos 18 aos 35 anos de idade, porque depois dos 35 anos de idade a coisa começa a complicar.
O senhor disse no começo da entrevista que a infertilidade é quando o casal tenta engravidar pelo menos um ano, isso não acontece. Este é o momento em que ele deve procurar ajuda. Sim, ele já necessita de uma ajuda, ele necessita um especialista para ser avaliado, para buscar qual a causa de infertilidade e ajustar. Isso não quer dizer que ele vai precisar de um tratamento de alta complexidade. Às vezes, pequenas alteraçõezinhas ali, fazendo com que ela não está conseguindo engravidar. Então, pequeno detalhe, a gente já ajuda nessa gravidez. Então, há tratamentos mais simples e há tratamentos mais complexos? Sim, existem os tratamentos de baixa complexidade e alta complexidade. Quais são? O de baixa complexidade é o que a gente chama assim, de relação sexual programada. O que é isso? A gente dá uma medicação para o paciente, estimula ela a ovular, monitora através da ultrassonografia o momento da ovulação. Quando ela está pronta para ovular, a gente faz uma injeção nessa paciente e ela ovula em torno de 34 a 36 horas. Nesse momento a gente fala assim, ó, você tem que ter relação nessa hora, nesse dia, tudo mais. Então essa é a relação sexual programada, que é o tratamento de baixa complexidade. Os tratamentos de alta complexidade são divididos em inseminação intrauterina e fertilização in vitro. Que são os que existem, que são mais comuns. E qual que é a diferença de um para o outro? Bom, a inseminação intrauterina, nós estimulamos a paciente, deflagramos a ovulação. A partir do momento que nós deflagramos a ovulação, a gente já calcula a data que a gente vai fazer a inseminação. Nesse momento, a gente manda o marido para o laboratório, ele colhe os espermatozoides dele, como se fosse fazer um espermograma, e vai fazer um preparado chamado capacitação espermática, prepara os melhores espermatozoides. A bióloga traz aqui na clínica esses espermatozoides, com uma cânula especial, a gente entra dentro do útero, pela vagina da paciente e deposita esses espermatozoides dentro do útero da paciente. Quer dizer, a gente encurta o encontro do óvulo com o espermatozoide. Facilita a vida do espermatozoide para ele chegar onde ele tem que chegar. É uma indicação muito boa, para, por exemplo, pacientes, para um fator masculino, o homem que tem o espermatozoide um pouco lento. É uma bela indicação a inseminação intrauterina. E a in vitro? A fertilização in vitro, a gente estimula com altas doses de medicação a paciente, para fazer ela, estimular ela a ovular. Aí, no momento que a gente deflagra essa ovulação, a gente leva essa paciente para o centro cirúrgico, capta esses óvulos através de um ultrassom transvaginal e leva esses óvulos até o laboratório específico para a reprodução humana. O homem vai ao seu laboratório também, colhe, como se fosse fazer um espermograma, e lá no laboratório ocorre a fecundação. E aí forma um embrião e vai desenvolver esse embrião. De 3 a 5 dias, esse embrião está formado, de 3 a 5 dias a gente transfere para a mulher. Qual é a taxa de sucesso desse tipo de tratamento? A taxa de sucesso para inseminação intrauterina em torno de 16 a 18%. E a taxa de sucesso para fertilização in vitro em torno de 45%. Quantas vezes o casal deve tentar, doutor Ivan, e depois dizer não deu, não consigo? Isso é muito difícil, Gislaine, isso é muito difícil. Não tem nenhum estudo que fala assim, ó, depois de 3, 4, 5 tentativas tem que parar o tratamento. Isso depende muito do casal, da ansiedade do casal, da disponibilidade do casal. Então a gente já pegou casos, eu já tive paciente que já fez 8 fertilizações e na 8ª ela engravidou. Entendeu? Então é um tratamento muito desgastante do ponto de vista psicológico, tem aquela ansiedade, aquele desejo de engravidar e às vezes tem aquela frustração. E a ansiedade atrapalha também. Olha, esse termo é assim, atrapalhar, eu acho que atrapalha, mas porém não tem nada assim que comprova essa ansiedade vai dificultar. Eu acho mais que isso é tipo assim, uma forma de dar uma desculpa que não está conseguindo engravidar, do que realmente... Estou ansioso, mas não tem nenhum estudo que comprove que isso não tem, faça... ansiedade, só ansiedade de fazer isso, não tem como comparar isso. Então... O senhor esteve num congresso recentemente na Europa, trouxe novidades a respeito dessa questão da infertilidade? Sim, Gisele. Hoje o grande problema de fertilização in vitro, o tratamento mais complexo que tem, é a implantação desse bebê. Por exemplo, no laboratório a gente consegue embriões de ótima qualidade e faz a transferência, mas esse embrião não consegue aderir ao útero e a paciente não engravida. Então, hoje em dia o endométrio, que é a camada que reveste internamente o útero, está sendo muito estudado, é um fator assim, é o grande fator de entrave na reprodução. Hoje o laboratório melhorou muito, as drogas melhoraram muito, o estímulo melhorou muito, o ultrassom melhorou muito, mas a implantação ali é uma coisa ainda que deixa a desejar.
Então está saindo algumas medicações, tudo, até uns géis, que faz com que melhore a taxa de implantação, a taxa de aderir esse embrião dentro da cavidade endometrial e aí assim a paciente engravidar e ir para frente essa gravidez. Isso é um dado muito importante. Outra coisa muito tocada lá, um congresso foi em Portugal, foi o fato de o diagnóstico genético pré-implantacional. Porque essas pacientes têm dois problemas, não engravidam e elas têm medo que esse tratamento, ou eles têm medo também pelo fato que essas pacientes nos procuram, são sempre pacientes, na grande maioria das vezes, pacientes acima de 35 anos de idade, que elas já têm um risco para um bebê com má formação. Então a paciente chega e fala assim, eu quero fazer uma fertilização, porém eu quero ter certeza que meu bebê não vai ter nenhuma alteração genética. Então, hoje em dia existe exame chamado diagnóstico genético pré-implantacional, onde quando ocorre a fecundação lá no laboratório, começa a desenvolver, começa a proliferar essas células, né, que vai dar origem a esse embrião, tem como pegar uma dessas células e fazer um estudo genético para ver se esse bebê vai ter ou não alguma alteração genética. Isso é uma seleção, doutor Ivan? Isso é uma seleção que isso não é feito assim, não é feito muito por dois motivos. O primeiro motivo que é caro esse tipo de procedimento e também o outro motivo que a gente deixa mais reservado para pacientes onde tenha alguma queixa hereditária, alguma doença genética envolvida na família, alguma doença hereditária que se porventura ela tiver um bebê vai ter alguma alteração. Tem algum tipo de restrição ética ou religiosa com relação a essa seleção? Religiosa, Gislaine, tem algumas sim, pelo fato que o Brasil tem muitas religiões, né? Então a gente tem que estudar cada caso ao caso e discutir com o casal. O que a gente tem que fazer é colocar disponível todo o arsenal terapêutico que a gente tem e são assim, tudo baseados em evidências científicas, então não são coisas assim, nós achamos que é isso, vamos fazer isso, não. São tratamentos feitos no mundo todo, bem condicionado. Se a gente entrar na internet, em termos assim, para estudo de fertilização, são esses tratamentos que são feitos e tudo mais. Termos éticos não, isso a gente tem um código de ética médica para seguir, tem uma legislação pertinente para isso. O Brasil é um dos países assim que tem uma legislação muito rigorosa em termos de fertilização, em termos de reprodução humana, então tem toda uma legislação própria para isso, que a gente cumpre rigorosamente. Então do ponto de vista ético, não, do ponto de vista religioso sim, porque tem cada religião uma religião, o que a gente tem que fazer é expor a situação para eles. Ok, eu preciso encerrar, mas antes tem uma questão que eu não podia deixar de fazer, a questão da gravidez múltipla. Geralmente quando há essa inseminação artificial ou esse estímulo, tratamento para fertilidade, ocorre em gravidez múltipla. E aí? Bom, hoje em dia, Gislaine, a gente está trabalhando na fertilização, vamos supor, quando a gente faz fertilização, se formar vários embriões, o que a gente está fazendo? Hoje existe uma legislação, paciente até 35 anos de idade, a gente transfere no máximo 2. Dos 35 anos em diante, a gente pode transferir até 4 embriões. O que a gente está fazendo no dia a dia, Gislaine, é orientando o paciente a transferir no máximo 2 embriões, sempre 2 embriões, tá? E uma coisa muito interessante no Congresso Europeu também, na Europa eles estão começando a transferir um só. Por quê? Porque para diminuir o risco de geminaridade. Então, com isso, reduz muito o risco de geminaridade. Tem um estudo muito interessante falando assim, nos tratamentos de baixa complexidade, está tendo mais gemelar do que o tratamento de fertilização, porque a gente está começando a controlar isso. Não é que a gente transfere 2 embriões que na realidade vão ter esses 2 embriões para frente, né? Então, com isso reduziu muito a taxa de geminaridade. E como disse, na Europa está se transferindo 1 para diminuir. A grande diferença da Europa para o Brasil é que como esse tratamento é caro, então vamos supor, a paciente quer porque quer ter esses bebês o mais rápido possível. E lá não, lá eles são financiados pelo governo, então tudo bem, não deu certo um, descongela o outro, coloca o outro no próximo ciclo e tudo mais. E aqui no Brasil é um procedimento, infelizmente, um pouco oneroso. Muitíssimo obrigada, foi um grande prazer conversar. Obrigado a você, estou à disposição, tudo de bom para vocês aí. Programa Simples Assim. Apoio Policlínica. Saúde para todos. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Sonhar e moda íntima. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você.